a todos, sejam muito bem-vindos à terceira aula da semana do Neuromarketing. E hoje nós vamos falar a diferença entre homens e mulheres na hora da compra. Então, vamos lá. Então, como as diferenças refletem nas decisões das compras, né? Vamos lembrar o seguinte: a venda ela não começa nos sites ou nas lojas. A venda ela começa, em primeiro lugar, no nosso cérebro, certo? Sempre no nosso cérebro. Então, todos os nossos desejos de compra, eles são alcançados por motivações biológicas básicas, que são a reprodução e a sobrevivência. Então, os homens e as mulheres, eles têm necessidades diferentes por várias questões, né? Sejam elas hormonais, fisiológicas, ou seja, nós somos diferentes, né? É aquela ideia, o homem caça, a mulher coleta, né? Então, nós temos essas diferenças. Então, é importante a gente saber como que o homem compreende o mundo, como que o homem compreende aquela venda e como a mulher vê aquela venda. De repente, um site pode não ser funcional para a mulher, mas é funcional para o homem, ou ao contrário, né? Por exemplo, a mulher ela tem uma visão periférica mais aguçada do que o homem, ou seja, ela está mais preparada para enxergar do que ninguém está vendo, né? Nós temos essa visão periférica. Por outro lado, o homem ele tem um senso de direção melhor do que nós. Eu não estou dizendo em relação de dirigir, tá? Eu estou querendo dizer no centro de direção. Por exemplo, aonde eu estou, se eu pego, vou dar um exemplo prático. Então, eu pego lá um GPS. O homem é muito mais fácil ele lidar com o GPS, saber onde está no mapa, do que a mulher. Por outro lado, a mulher já tem uma visão periférica maior, melhor do que ele. Então, tá vendo? Não é que um seja melhor do que o outro. Nós somos diferentes, né? Então, essas diferenças, elas vão, com certeza, nos ajudar a saber como que eu vou lidar com um ou com o outro, né? Ou não, ou também elas podem, entre aspas, até atrapalhar, se a gente não souber trabalhar direitinho. Então, vamos lá, vamos ver quais são as principais diferenças entre homens e mulheres, né? O homem, ele é um ser que busca independência, né? O foco do homem é buscar independência. A mulher, ela gosta mais de estabelecer conexões, né? Ela gosta de fazer conexões entre sites de relacionamento, mais do que os homens, né? Ela também tem aquela tendência de multitarefa, ou seja, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. O homem já não tem essas habilidades. Ele pode fazer uma, duas tarefas, mas a mulher faz muitas tarefas e para ela tá de boa, né? Por exemplo, o homem ele é um pouco mais focado, ele foca mais em uma tarefa. A mulher está fazendo muitas coisas. Por quê? Porque a mulher é aquela coletora, é a mulher coletora e o homem é o caçador, né? Por isso que a gente chama, eu coloquei aqui que é o macho alfa, né? Então, por exemplo, produtos atraentes para os homens são aqueles produtos que reforçam o status de macho alfa, que destacam a sua autonomia, a sua independência, né? Ele tem aquela visão mais focada, a mulher já é a visão periférica. A mulher, as codificações de memórias para as mulheres tendem a ser melhor, né? Pois elas usam diferentes caminhos, né? E os caminhos mais complexos do que os homens. Os homens já são mais, vamos dizer assim, mais objetivos. É óbvio que existem as suas exceções, né? Nada do que a gente está falando aqui são regras. Existem sempre as exceções. Mas nós estamos falando de estudos, né? Como a maioria dos homens se comporta, como a maioria das mulheres se comporta. E nós estamos falando em relação às vendas. A intenção aqui não é polemizar
ou colocar um acima do outro, de jeito nenhum, tá? A intenção é só mostrar a diferença entre homens e mulheres na compra. Por exemplo, compreender o público feminino é importante criar mais rapport. Lembra o rapport que eu falei na aula passada? Que é aquela conexão. A mulher, ela é mais detalhista, né? Então, se eu não vou detalhar, por exemplo, num produto, eu não vou colocar um detalhe maior naquele produto, então pode ser que aquilo passe desapercebido para a mulher, porque ela é detalhista, né? Ela precisa desse rapport, ela precisa dessa conexão, ela tem que ter a empatia, né? Com o produto, com o serviço, enfim. Sempre lembrando da segunda aula, que nós falamos dos 3 cérebros, isso serve tanto para homens como para mulheres. Lembra lá dos 3 cérebros, né? Nós falamos do reptiliano, do neurocórtex e do límbico. Então, o que afasta o reptiliano, o cérebro reptiliano de você, lembra que ele é um cérebro medroso, né? Ele foge da dor. Então, se você fala alguma coisa, ou se você vai vender algo que tenha dor, estresse, crítica, fracasso, ou que ele perca alguma coisa, perca o dinheiro, que ele entenda que ele vai perder alguma coisa, que ele vai fracassar, que ele vai se estressar, que ele vai ter alguma dor, ele foge, tá? E o que vai aproximar ele? O prazer aproxima o cérebro reptiliano, a segurança, a aceitação, a inclusão, o dinheiro, o tempo, a liberdade, são todas essas emoções que fazem com que ele se aproxime. Né? É algo que ele quer. O que ele não quer? Ele não quer dor, não quer estresse, não quer crítica, não quer fracassar, não quer perder dinheiro, não quer perder alguém que ele ama, mas ele quer ter prazer, ele quer estar seguro de alguma coisa, ele quer ser aceito, né? Todo mundo quer ser aceito, né? Ele quer estar incluso em alguma coisa, algum grupo, ele quer ter dinheiro, né? Ele quer ter tempo, ele quer ter liberdade para fazer várias coisas. Então, é muito importante, apesar de todas as diferenças, né? Que existem muito mais diferenças, né? Eu não entrei e nem vou entrar em detalhes em todas as diferenças que nós temos, nós trabalhamos no neuromarketing em relação a homens e mulheres, né? Mas são dicas para que vocês saibam que realmente homens e mulheres pensam diferente e agem diferente também, né? Então nós temos que saber trabalhar com cada um deles. Se eu trabalho somente com homem, sem problema. Se eu trabalho só com mulher, também, eu sei como cada um vai agir. Mas e se eu trabalho com os dois públicos? Né? Eu posso trabalhar de maneiras diferentes com os dois públicos. Eu posso vender o mesmo produto de maneiras diferentes para os dois públicos, para homem e mulher. Compreender essa diversidade de gênero também é um alvo para que você possa vender mais. Muito importante, isso é muito importante. Muito bem. Então, nos vemos na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as cores e nós vamos deixar aqui todo o material para vocês. Até mais.